Sejam bem-vindos ao Na Veia. Não esqueça, esse é um programa do Mãos à Obra, no qual nós vamos agora falar a respeito do que o setor está passando em relação às dores, né? E hoje eu estou aqui ao meu lado, vai ser o meu co-host hoje, Hugo Martinez. Muitos de vocês já conhecem aí pela internet. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado. Né? Vai participar dessa mesa junto com a gente desse debate. E hoje o nosso debate é a respeito de silicone estrutural, né? É um problema que o mercado vem passando muito forte aí em relação a vidros descolando. Mas não sou eu que vou falar muito em relação a esse assunto. Quem vai falar a respeito desse assunto é o nosso convidado de hoje, Renato Barbieri, que ao seu lado está o Luiz Eduardo, da Dalminas, né? E a gente vai falar muito a respeito desse produto. Renato, seja bem-vindo aí ao Mãos à Obra, por favor. Obrigado. Dá suas credenciais aí para o povo. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal aí. Bom, sou Renato Barbieri, trabalho há 15 anos praticamente no mercado de silicones estruturais principalmente. E no último ano, em 2024, passei um ano aí dedicado à consultoria para, né, fabricantes de fachada, de esquadrias. E nesse ano 2025, estou assumindo a gerência técnica da Dalminas e da Alsul para o Brasil. Então, essa é a credencial do homem. O homem tem muito conhecimento para passar para a gente. E ao lado dele está o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo já participou aqui do Mãos à Obra, também conhece muito em relação a silicone, mas não é a tua especialização o estrutural ou eu estou falando alguma besteira? Não, são 17 anos aí entre silicones selantes de forma geral, mas também acompanhando obras aí de fachada, né, que a gente usa o silicone estrutural. O Renato tem aí uma experiência muito de campo nesse sentido, né, acompanhando as principais obras. Eu também, mas essa parte aí, o homem aqui é fera mesmo. É fera, né? Então, vai aí o pessoal da Dalminas aí mais forte ainda dentro do mercado aí com seus produtos da Dal, que dispensam comentários, né? Vamos entrar no nosso assunto então, meu amigo. Bora lá. Vamos falar aí nessa mesa aí redonda, triangular nossa aqui, né? Isso aí, cara, esses vidros caindo. Pois é, assim, a gente vem percebendo que está aumentando, né? E eu acredito que seja por conta do tempo mesmo, né? Do prazo disso aí. O pessoal foi fazendo muita coisa, né? Foi crescendo esse mercado de fachadas coladas ali há 10 anos atrás, ali que teve aquele boom todo, né? E agora a gente vê as consequências do mau uso de uma tecnologia, que é fantástica, né? A gente tem vidros aí, né, Luiz? Mais de 50 anos colados, eles estão lá e, né, por um mau uso aí, por um crescimento aí exponencial, porém sem informação técnica, aí hoje a gente está colhendo esses frutos aí, né, os maus frutos, né? Tem muita gente boa, né? A gente não pode generalizar o mercado, mas alguma coisa aconteceu ali e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Essas informações são muito interessantes, né, Hugo? Porque eu estava vindo para cá com o Hugo e o Hugo estava falando, cara, eu não sou um cara que eu entendo muito de silicone. O homem é da acústica, né? É o fera da acústica. E eu também não sei muito em relação à fachada, né? A gente trabalha já com silicone para vedação de janela. E vai ser super interessante. Tem alguma dúvida aí? Você também? Eu tenho. Todas, na verdade, né? É até interessante a gente falar sobre isso. Eu falando, eu não conheço muito sobre silicone. E é interessante que a gente faz a pergunta simples. Então, isso fica tranquilo. E duas coisas que eu pensei em perguntar aqui de cara. Primeiro, para você, Luiz, como é que é ter alguém no seu time como ele? Então, a gente precisa saber. E para você, Renato, entender qual que é o procedimento e o produto adequado para que um vidro não caia. No simples mesmo. Procedimento e produto adequado. Então, 2 em 1, se quiser responder, primeiro você, depois você. O homem é brabo. É brabo, já começou. Vamos já. Vamos! Cara, você tá achando que só você reforça o time? Eu também reforço o meu, rapaz. Olha, a sua pergunta é boa porque é o seguinte, são poucas as pessoas no Brasil, e poucas mesmo, acho que não enche 2 mãos aí, se bobear uma, talvez, né, que realmente entendem de silicone estrutural e de colagem de fachada, tá? Uma coisa é o processo fabril,
Outra coisa é entender do processo de colagem. Perfeito. Tá? Ou seja, manipular, usar a máquina quando é necessário. Às vezes a máquina é grande, às vezes é só uma pistola. Né? Então, assim, quando eu comecei a conversar com o Renato no ano passado, a gente trabalhou junto em consultoria, né? A gente contratou ele para uma consultoria e um cliente da Dalsul, né? Foi da Dalsul, inclusive. E eu já comecei ali a dar aquela chavecada, falar, cara, pessoas igual você, né? Eu também me incluo, também não vamos dizer, né? Também entendo bem do assunto. Não tem no mercado, cara. A gente tem que unir força, porque a disseminação da informação é a parte mais difícil. A gente faz trabalho de formiga. A gente até já conversou sobre isso em outras oportunidades, né? Com vocês, inclusive. Então, a gente tem que estar junto de quem é bom, né? Eventualmente, você concorre com pessoas também excelentes, de boa informação, mas, de fato, os fabricantes têm todo o interesse e tal, mas as pessoas que põem a mão na massa, elas que precisam estar mais próximas, né? Exato. E do fabricante e tal. Então, o Renato, ele tá vindo para cá, ele topou esse projeto, a gente apresentou um projeto para ele assumir essa gerência técnica, ou seja, que é algo que ficava comigo, mas como a Dalminas, né, tá num processo de expansão junto da Dalsul, a gente precisa de gente muito fera, né? Então, tá explicado aí porque a gente se uniu, né, a um profissional desse gabarito aí, com uma experiência aí absurda em grandes obras aí no Brasil, né? Então, é mais ou menos isso. Muito bom. Antes do Renato responder, eu quero até me consertar aqui de uma gafe que eu cometi no início em relação ao silicone estrutural com o Luiz, né? Porque eu fiz um podcast com o Luiz e eu fiquei encantado com a quantidade de informação. Quem não viu aí, por favor. Eu não sei de cabeça o episódio não, mas está lá escrito lá o nome dele e vai lá. E foi uma gafe. Te peço desculpas em relação a isso. Não. Mas eu queria... Não, através disso, que eu acho que eu cometi essa gafe, eu quero te perguntar, em relação ao Renato, ele tem o conhecimento do silicone estrutural e o conhecimento de campo. Você só tem aquele conhecimento técnico ou o de campo também? Não, eu acho que é até bom você responder isso, Renato, porque o Renato ele foi responsável ali em uma outra fábrica de muitos processos que eu não participo, porque eu não sou fabricante. Então, ele teve um conhecimento não só de campo, de também participar dos testes normativos, né? E de ter mais entrada. Acho que é até melhor você responder isso, né? Mas, assim, eu tenho um bom conhecimento de campo, mas eu tenho certeza que ele teve mais oportunidades, ele praticou mais que eu, isso eu não tenho a menor dúvida, porque vivia nisso, né, Renato? Você vivia nisso, eu dividia minhas atividades. É um cara mais da prática. Do silicone estrutural do que eu. Legal. Eu conheço, participei de inúmeras obras, mas eu acho que se a gente for colocar aí em quantidade de obras, que dá 3 a 4 vezes mais que ele, ou 5 vezes mais que ele trabalhou com silicone estrutural do que eu. Porque eu também trabalho em outros segmentos. Eu atravessei... Qual era a segunda pergunta? Não, a segunda pergunta, ela super complementa o que ele acabou de falar agora, e o que me marcou na tua resposta foi o seguinte: uma coisa é o processo de fabricação de uma fachada e outra coisa é o processo de colagem do vidro. Isso aí, tá lá Isso é dentro. muito importante a galera saber e entender de que precisa ter essa noção. E já voltando para a pergunta do Renato, é exatamente isso. Como é que faz para o vidro não cair? É simples. Como é que faz para o vidro não cair? Qual que é o produto adequado e qual que é o procedimento adequado? Bom, vamos lá. Primeiro, complementando o Luiz, né? Eu fico muito feliz de estar participando desse projeto de expansão da Dalminas, da Dalsul, né? Porque hoje são poucas as empresas que realmente investem em conteúdo técnico, em pessoal técnico. Pessoal que está ali para fazer, para disseminar a informação, para fazer a coisa bem feita, né? E o que a gente vê aí é uma estagnação, né? Espero que essa tendência venha, né, aumentar com todo mundo, né? Das pessoas buscarem informação técnica, buscarem pessoa capacitada para isso, né? E não simplesmente preencher o álbum ali de qualquer maneira. Agora, falando sobre a questão de procedimento, né, de como fazer o vidro não colar, eu falaria que é muito simples, tá? É só seguir os manuais, né? Então, a gente tem bons manuais hoje, né? Todos os fabricantes aí dispõem de manual. A nossa norma, infelizmente, ela está um pouco ultrapassada, né? Então, a gente vem trabalhando com a norma já faz... Qual é a norma? A 15737, a ABNT 15737. Ela é de 2008, né? Ela é de 2009, 2009. Ela saiu em 2009. Ela está hiper desatualizada, né? Ela está
Normalmente você tem 5 anos, né? A recomendação é 5 anos para você revisar uma norma, né? A gente já está revisando essa norma aí, que eu me lembro, eu acho que mais de 7 anos já. Comitê. Né? Comitê que tá existe um contínua, comitê. isso. Então, assim, tudo bem, a gente não tem uma norma hoje, mas ela existe, ela está lá e ela funciona, tá? Ela precisa ser aprimorada, melhor escrita, mas temos manuais, né? Temos informações Eu já posso começar com a minha artilharia já? Tá vindo Pode. um monte de coisa aqui na cabeça. Pode? Já. Porque eu vou começar com a minha artilharia, né? Em relação à questão da norma. Certo. Eu sei que tem lá um comitê, isso tudo, mas a minha preocupação sempre em relação às normas, se elas são feitas para realmente para a total segurança e uso do produto, ou se existem interesses comerciais em relação a isso. E aí, nada mais do que vocês podem me responder em relação a isso. E essa é uma dúvida não só da norma do silicone, mas a norma em geral, de todas as normas. Porque eu acho que sempre tem um interesse comercial nisso. É porque são feitas, né? Elas são revisadas pelos fabricantes, né? Isso vai também um pouco, assim, da vontade, porque qualquer um pode participar de uma revisão de norma. É só entrar lá, É importante, né? Exato. Não Então, é voluntariado. E é tudo voluntário. Então, assim... Dura um mas dia, né? É um dia inteiro, né? Que dizem. Normalmente Né? é meio período, meio que período fica do dia. que o Uma pessoal vez por fica mês, né? Eu discutindo. acho que Uma foi vez o por Igor, mês. o Igor que falou para mim que eu acho que a de guarda-corpo Pode ser que tenha alguma diferença. demorou Não. um dia. Eu já participei de revisão de norma. Ah. Na verdade, participei de forma voluntária, assim, a 7199, né? Norma de vidro e Sim. principalmente para o quesito segurança. Só que eu não participei o tempo todo, eu fui lá justamente para fazer um desabafo. Peguei, vi lá, a galera, o WhatsApp, tudo, pô, participa aí, eu pum, participei, tava Não, no isso carro, é no importante, carro, né, cara, que o cara ó, participar, Vim pra assim. cá e falei, gente, eu acho o seguinte, esse tipo de vidro aqui para aplicação, para segurança, eu não acho que funciona. Joguei a bomba e deixei os caras discutir, porque precisa de gente assim. Lógico. Que vai lá, fale e... É porque se resolva. você só deixar na mão dos fabricantes, o que vai acontecer? Vai acabar puxando vai acabar interesse puxando um comercial. interesse comercial, né? Então, assim, na época, quando era presencial o estudo lá na sede da FEAL, então, assim, você tinha um pouco de participação de outras... Fica só um minuto, só para ter que ficar direcionado o seu... Aí? Porque é isso. Que senão Tinha a pode- participação de outras pessoas, de outras normas, né? Então, porque você tinha ali, por exemplo, guarda-corpo de manhã e colagem estrutural à tarde. Então, o pessoal de guarda-corpo já aproveitava e estava ali. O pessoal do vidro. Só que era tá? presencial, né? Só que era presencial. Agora, assim, o pessoal nem sabe o que está rolando. Né? Então, o pessoal acaba não participando muito e acaba ficando só ali. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Fabricante de esquadria. Que, pô, devia estar em peso lá. Tá? Isso aí é totalmente deles, né? É um que participa. Só tem um. Só tem um. Sem brincadeira nenhuma. Aí alguns consultores vão, Sim. né? Mas não é sempre que eles aparecem, também eles têm o compromisso deles também, não vamos entrar no mérito. Mas o fabricante de esquadria que deveria estar ali, ele não está. E aí os fabricantes de silicone, que são os maiores interessados ali na tecnologia deles, estão ali para debater. Sim. E aí acaba ficando, né? Na mão dos fabricantes. Na mão dos fabricantes. Mas por um lado também, a questão do interesse comercial, sem dúvida, isso não é do silicone, de qualquer... Claro. Assim, tem que deixar claro. Mas assim, são os fabricantes que desenvolveram a tecnologia. Claro que pode ser que começou com um e aí o outro também desenvolveu. Então assim, de certa forma, eles também são responsáveis por ditar as regras do jogo. Sim. E aí o mercado precisa mostrar, dizer, olha, beleza, legal, mas na prática a gente tem essa dificuldade. Exato. Só que isso não aparece, que é o que o Renato falou. Quem é o interessado, que é o cara que fabrica, que usa, ele não está lá. Então ele tem que aceitar a norma depois. Esse é o problema. É quase a reunião de condomínio, né? Você isso, determina basicamente. lá, você não foi e depois não pode reclamar. Basicamente isso aí. Mas assim, do ponto de vista da segurança, eu acho que todo fabricante não A solução seria realmente os fabricantes participarem mais dessas assembleias, né? Para poder falar os de esquadria, as dores né? da Os fabricantes de prática. esquadria. Né? Os fabricantes de produto... Não, é o de esquadria, tô falando de exato. esquadria. Mas os de produto, eles, que eu saiba, né, eles têm interesse na questão da segurança. Eles estão preocupados. Os que participam, eu vou colocar eles, porque os que não participam, não que eles não queiram segurança, eles vão ter que aceitar, né?
Agora, em relação aos, né, aos fabricantes de esquadria, sem dúvida alguma. Acho que é interessante a gente pontuar e esclarecer, porque às vezes fica muito vago, né? O fabricante de esquadrilha é um usuário do produto, é isso? É. Ele usa o silicone. Isso acontece comigo também, o que a gente vê lá em relação a desempenho acústico de esquadrias, e poucos fabricantes conhecem realmente o desempenho acústico de esquadria, até porque é um requisito um pouco mais novo do que os outros, em relação à prática normativa, né? E você não vê esse conhecimento simplesmente por 2 fatores. 1, interesse, e 2, acesso. Eu queria perguntar para vocês Isso aí. o que vocês acham em relação ao acesso da norma para o fabricante, aí pior, / instalador de um produto final aí, que seria a esquadria. Porque, às vezes, a norma é grego pro cara. O cara não sabe. Às vezes não, sempre, né? Sempre é. Exato. No caso da 15737, né, que é a norma que a gente está falando aqui mais, cara, hoje eu falo para você que ela é basicamente um passo a passo, sabe? Ela é bem tranquila de se entender e a proposta que está sendo elaborada e está sendo muito bem conduzida ali, tá? Óbvio que tem, né, os fabricantes de silicone estão ali, tem pouco pessoal de fábrica mesmo, de esquadria ali, mas, aliás, não sei nem se vai passar, né, o texto, só está sendo, não está no texto. Mas, cara, um texto muito, muito tranquilo, sabe? Então, o pessoal tentou ali levar para o menos técnico, aquele palavreado técnico. Isso é bom, né? Vamos ver se passa. Né? Tomara que passe. Então, assim, sobre o que você falou do acesso, da pessoa ter... É tranquilo, tá? Não é aquelas normas pesadas, sabe? Aqueles procedimentos técnicos pesados. Não. A que já está escrita hoje, ela é basicamente um passo a passo. E como vocês acham, né? Eu vou fazer até uma pergunta, até te incluir isso, porque o que eu estou falando agora, nem falando tanto de silicone, estou falando de normas em si, de todas elas. Como que a gente consegue fazer com que, do nosso setor, os fabricantes de esquadria, eles realmente tenham isso na cabeça, que eles têm que seguir a norma? Porque a gente sabe hoje que no mercado, 90% não segue. Né? 90 não, pode pôr mais. Né? Né? Eu estou falando da norma, dessas normas realmente de silicone, de vidro e essas coisas todas. Se a gente botar numa norma em geral de fábrica, que tem que ter extintor e tudo, é 100%. Vai ter sempre alguma coisa ali fora da norma, né? Então, assim, como é que a gente consegue fazer com que não só os fabricantes, porque eu acho que a única coisa que vai forçar o fabricante utilizar a norma é o cliente final. A hora que o cliente final tiver a conscientização disso, ele vai ter que exigir ali, cadê a norma? Sim. Você está seguindo isso? O que vocês acham em relação a isso? Antes eu quero que você responda, mas eu quero complementar, porque o convidado é ele. Ele vai complementar. É isso aí. Bom, vamos lá. Você falou muito bem, cara. O cliente final ali, eu vou falar quem as construtoras, né? Não os usuários finais da edificação. Mas a construtora, ela tem um papel fundamental nisso aí. Né? Porque a partir do momento que ela começa a exigir, né, critérios para a fachada que vai compor a edificação, aí as coisas começam a mudar um pouco. Vou falar, hoje a gente tem os consultores de fachada, né? Que são profissionais, assim... Muito sérios, né? Muito sérios, né? O pessoal tá ali e eles fazem um acompanhamento rigoroso disso aí, desse processo. Então, quando tem... E é até engraçado, né? Porque às vezes o pessoal fala, tem consultor. Isso aí, não tem. Então, tem consultor? Tudo muda quando tem um consultor. Então, tem consultoria, vai ter visita técnica. Cara, o pessoal se movimenta, o pessoal começa a fazer tudo certo, sabe? Construção vertical. Hoje, o consultor é parte integrante de todo o processo. Acho que não, é difícil não ter uma construtora hoje de construção vertical que não tenha um consultor de esquadria. Tem bastante. Não, tem bastante, é o contrário. Tem muita que não tem? É o contrário. Eu quero complementar dizendo o seguinte, consultores, projetistas, não fiquem bravos comigo. Entendam o que eu estou querendo dizer. Porque, olha só, a gente começou o nosso bate-papo e, para quem está assistindo aqui agora, os caras vão falar só de norma, que chato, não é? Mas é tão interessante que assim, a gente está falando de um processo de colagem, né, em que os vidros vão ficar expostos, falamos de 50 anos,
E eu tenho para dizer para vocês que a maior parte dos consultores, eles não conhecem bem o processo de colagem e as normas, as regras. Por quê? E aí eu não acho que a culpa é só deles. Os fabricantes de selante de silicone estrutural, eles foram, num tempo para trás aí, meio que responsáveis por isso. Então era mais ou menos assim, o consultor. Não, isso aí quem resolve é o fabricante do produto. Ele que vai auditar o processo, não sou eu que vou resolver isso. Então é muito comum você pegar projeto, muito comum quando tem, que é a minoria, em que o cálculo, por exemplo, do quanto de silicone que você tem que colocar não está lá. Não, isso aí você resolve com o fabricante. Tem uns que colocam, mas não é a minoria. Então, assim, para a gente chegar para falar com o cara que vai colar, você imagina, se o consultor, e vou falar, não só o consultor projetista, que faz projeto, mas esse pessoal de consultoria de chão de fábrica, que hoje no Brasil tem um monte, a maioria não sabe nem o que é deglazing. A maioria esmagadora. Você vira pro cara e fala, você sabe que tem que o quadro tá pronto, você tem que tirar os vidros. Você sabe quantos são, né? Como assim tirar os vidros? Você tem que descolar, para você ver se tá certo. Deu certo. Tem que descolar depois de pronto? O pessoal acha um absurdo, né? O pessoal acha um absurdo. O cliente acha absurdo e fica assim, quem vai pagar o silicone? Não é? Mas o surreal é que tem consultor que tá aí dando treinamento e não sabe esse processo de silicone. Porque popularizou-se outra tecnologia no Brasil, diga-se de passagem. Sim. Né? Não acho que de vocês vão passagem. fugir dessa pergunta, não. Porque Não. aqui o nome desse programa é Na Veia, porque a gente vai levantar. Eu vou levantar isso ainda aí. Não. Eu vou querer saber de Já deu vocês spoiler aí. a relação desses dois produtos. Né, que é utilizada. Mas eu vou deixar você Mas completar a sua resposta. aí é Mas tu uma não vai questão- fugir, não. mas é uma Vocês questão de não vão opinião. fugir Aí disso, já é não. questão de opinião, porque aqui a gente vai falar coisas que são fato, né, o Renato? Mas tem coisa que é opinião. Aí é opinião Sim, de cada sim. profissional. Mas para complementar. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, gente. Vocês falaram aí que norma tem que ser para leigo e tal. O Renato falou bem que o texto está sendo escrito de uma maneira menos técnica. Mas a maior parte do pessoal não sabe nada para colar. E nem tem interesse. É isso que eu ia falar. Faltou o interesse todo, né? Porque se a Não pessoa adianta tem fazer uma interesse- norma didática toda simplesinha e se o cara não tem o interesse. Vou fazer de- uma pergunta para o Renato. Deixa eu fazer uma pergunta. favor. pro Manda convidado. ver. Renato, como que é, na sua experiência, a diferença entre o showroom, o centro de usinagem e a área de colagem do fabricante esquadria? Me Cara, conta a diferença. isso aí é uma Agora pergunta eu muito gostei, boa. Agora eu gostei. É nesse ritmo que eu quero seguir. Eu tenho uma audiência para aprender ali, rapaz. Eles gostam desse tipo de pergunta. Vai lá, Renato. Cara, é e contigo. essa pergunta, né, cara, ela foi até levantada, né, por mim numa conversa lá de norma, porque muito se fala, né, porque a colagem, tem que ter curso, tem que ter certificação, aí o pessoal, alguns falam que são favoráveis, outros falam que vai burocratizar muito. Cara, como que você vai burocratizar um processo? Cara, você tem que burocratizar esse negócio, né? Não pode ser tão largado como é. Aí, voltando à pergunta, né? Bom, showroom, coisa mais linda do mundo, né? Você chega ali, você vê o negócio impecável, você vê aquela esquadria, assim, que não tem um defeito, tá? Aí você vai, aí você começa a ir para trás lá, né? Aí você chega numa empresa, e eu tô falando isso em todas as empresas. É tá? raro ser diferente. viu? Não é diferente. Você vai numa fabriquinha pequenininha, e eu falo para você que as fabriquinhas pequenas, às vezes, é mais acentuado. Por quê? Porque o cara, quando ele vai comprar uma CNC, ele investe aquela grana e ele faz aquilo... Cara, ele vai ali, não, preciso de uma CNC porque o meu processo vai ficar muito melhor. E ele vai lá e ele faz aquele investimento, cara, e aquilo lá é o troféuzão dele, né? É a menina dos olhos dele. Então ele contrata quem para ele trabalhar lá? Ele contrata um técnico mecânico, ele contrata um programador muito bom. Por quê? Porque é a máquina que vai ser o coração da empresa dele. Investiu 1 milhão, né? Investiu milhões, aquela coisa toda, colocou aquela em um Lugar de destaque, um lugar né? de destaque, e a máquina é impecavelmente limpa, o cara tá ali trabalhando todo bonitão. Aí você vê o setor de colagem do amigo. Cara, é um lugarzinho mais escuro lá da fábrica,
pessoal todo sujo, tem silicone na sobrancelha, tem silicone em tudo que é lugar, né? E o cara tá ali e aí você vai ver, tudo sujo, né? Não tem, né? O papel, as coisas tudo mal feitas em cima da bancada. E o cara que tá colando lá, ele não é especialista nisso, né? Ele não tem, ele aprendeu ali na prática, né? Quem que ensinou? E tem muita troca de pessoal, muita troca, muito. Então o cara hoje está na empresa, amanhã ele sai. Aí quem que vem? Menininho ali. Normalmente, quem vai fazer isso é o que tem menos experiência dentro da área. É o que tem menos experiência. Tá? Isso eu falo porque... É a mão de obra mais barata. Mais barata. A gente não pode generalizar. Não, mas... isso que eu ia falar. Tem muita gente boa, muita gente que sabe o que está fazendo. Muita gente mesmo. Hoje você vê, tá ficando melhor. Tá? Porque a galera também tá cobrando mais. Tem mais... A consultoria tá pegando mais no pé, né? Então o pessoal tá elevando um pouquinho. Mas você vê, isso aí você vê nos grandes fabricantes. Agora, quantos fabricantes pequenos, médios aí estão pegando fachadas para fazer? E a gente está falando, não sei se tu concorda comigo, a gente está falando de empreendimentos grandes, que tem um consultor, isso, as coisas todas. E quando monta uma fachadinha, pele de vidro lá, aqueles, né, coisinha mais simples, de 4 andarezinhos, menor, que quem faz aquilo ali não tem consultor acústico, às vezes não é nem uma empresa grande, às vezes o cara está buscando ali a questão do preço. Eu acho que esse aí também é muito mais complicado, porque é o que você está falando. A supervisão, as construtoras, a internet está batendo tanto nessa tecla, está acontecendo tanta tragédia que a galera só começa a se mexer quando acontece um problema, quando alguém morre. Aí começa a se mexer. Aí muda tudo. Mas e essas aí? Essas menorzinhas? Então deve ser um caos total, né, não? É um caos e, assim, caiu um vidro, independente de se é um mega empreendimento ou se é uma residência com um visor de escada ali de 3 metros de altura. Cara, se cair esse vidro e se cair em cima de alguma pessoa, criança, animal ou um bem qualquer, vai ter prejuízo, independente do tamanho, né? Então, assim, todos eles deveriam ter critérios para fazer essa colagem, né? Mas é o que você falou, é um caos, porque você não sabe nem se o cara está usando silicone estrutural. Essa é a verdade. É verdade. Porque o cara ouviu falar... É verdade. Ele ouviu falar... Não, isso aí é colado com silicone, cara. Aí o cara vai lá e mete a cara... tem silicone aí? Tem. Silicone é silicone, né? Silicone é silicone. O tubinho lá. Igual. Silicone é tudo igual, né? O pessoal fala. Então, tem no tubinho lá. Então, você não sabe se o cara tá usando silicone, você não sabe se o cara tá usando PU para fazer isso. Ele sabe que tá lá no tubinho, naquele tubinho, né? Bonitinho, que ele viu lá na loja do Zé. E tá tudo bem, cara. Inclusive eu já vi um produto, nem sei que marca que é, também não importa, mas escrito assim, eu não lembro se estava escrito silicone estrutural ou selante estrutural. Era bem grande. E embaixo estava assim, PU. Aí, bem pequeno, não usar para colagem fachada. Meu Deus. Mas ele avisava. Ele avisou. Mas olha, Para cara. tirar a responsabilidade, né? Eu tenho uma pergunta em cima disso aí. Na verdade, em cima de todo esse conjunto aqui. Primeiro, quando a gente estava falando de norma, eu lembrei de uma experiência que eu tive uma vez de fazer uma pesquisa de algumas normas que regem ali o sistema construtivo. E eu vi que eu tive alguma dificuldade e eu fiquei todo empolgado. Falei, caramba, eu vou pegar essa apresentação aqui e vou apresentar no evento para arquitetos. A primeira coisa que eu vi. E eu fui com toda a humildade do mundo. Falei, gente, essa norma aqui eu nunca tinha visto. Vocês já viram? Não. Próxima. Pô, essa aqui eu nunca... Não. Pô, essa aqui, ó, vocês têm que conhecer. Não. Tem muito profissional técnico da área que não conhece muita norma. Eu já tive esse... Isso é horrível. Eu falei, eu era o menor deles lá. Eu falei, pô, eu vou pesquisar, eu vou me esforçar para conseguir falar a linguagem deles. Não. Os caras não sabiam. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Segunda questão é em divisão de responsabilidades agora. Isso é importante, agora a gente vai pegar na veia. Quem é o responsável por informar o fabricante de um produto? Por exemplo, o cara fabrica a fachada. Ele tem como
esse processo de colagem, de selar os Essa vidros? pergunta é muito boa. Ele tem como processo dentro da fábrica como é que é dele. dividida essa responsabilidade? É isso que... Exato, porque assim, ó, o fabricante lá de esquadria, de fachada, ele vai fabricar um produto que, na verdade, ele se compõe de vários produtos. Então, é isso que você falou, pouco importa alguns processos para ele. Porque ele não conhece ou porque simplesmente ele não dá o valor. Mas de quem é a responsabilidade de gerar valor nisso nele? É do fabricante? É do fabricante do produto? É de quem? E qual programa que existe no setor para isso? Bora, Luiz. Pode ir. Eu vou devolver assim. Um carro deu defeito. Você compra um carro de uma marca. Você vai... Aí vamos imaginar que o problema teórico é a bateria. Você vai ligar para o fabricante da bateria. Você vai ligar para quem fabricou o carro. Exato. Ou para o revendedor, concessionário. Então, acho que isso meio que responde a pergunta. É inacreditável. A maioria... maioria não. Mentira. Vamos voltar à frase. Mas muitas empresas que fabricam esquadria, fabricam guarda-corpo, fabricam fachada, não tem nem impresso a norma que rege o que ela faz. Ou tem baixo conhecimento sobre a própria norma. E quando a gente fala de norma, volto a dizer, é chato falar norma, mas norma, se você vai nos Estados Unidos, você vai na Alemanha, na Espanha, sei lá, em qualquer outro país, ninguém fica discutindo isso que nós estamos discutindo. Isso não é uma discussão. Não é obrigatório. Aquilo ali é seguir. Aquilo Como existe. que É determinado. É Como é a determinação. norma em inglês? Standard. Quando a gente traduz standard para o Brasil, é padrão. Ao pé da letra. Então, para os caras, isso é o padrão. A gente aqui ainda está num momento tão estranho de que a gente tem que ficar falando para seguir a norma. Isso é inacreditável. Sabe? É algo que não era para ser discutido. Não tem que discutir. E a gente mesmo faz. E tem uma frase que eu escutei uma vez de um professor, que eu até queria dar o crédito, mas não lembro exatamente qual professor que falou isso. Mas foi um professor. Ele falou assim, a nossa engenharia é tão boa quanto as nossas normas. Se a nossa norma é ruim, nossa engenharia é ruim. Se a nossa norma tá... Você acabou de falar aí, ela é de 2009, né? Eu até não estava lembrando. Vai fazer 16 anos. Nós temos uma defasagem de 16 anos de processo. Pode ser que não precisasse mudar nada? Pode ser. Mas, gente, é complicado, porque quem deveria saber, respondendo aí a sua pergunta, quem deveria saber sobre isso é o fabricante de esquadria, que ele vai fazer. Mas Ele é o responsável. Eu acho polêmico isso aí. Aí, calma lá. Ele deveria saber. Agora, quando o cara vai montar o carro, o fabricante da bateria, ele tem que dar toda a informação de suporte necessário. Aí, beleza. Mas quem responde é o fabricante do carro ou da esquadria. Então, o que nós, da Minas, DAO, o que nós fazemos? Nós munimos o cliente, fabricante de esquadria, de toda a informação possível. A gente faz treinamento. O Renato está aqui para isso, porque ele tem essa expertise. Faz os treinamentos, faz startup de obra, faz o acompanhamento normativo, que é obrigatório. Vocês reprovam fabricante? Fabricante de esquadria. Fabricante de esquadria. Você vai lá, forneceu o produto Processo. pro cara, deu treinamento, fez tudo. Depois você voltou lá depois de um tempo. Você reprova ele se não tiver de Você acordo? reprova o quadro que ele colou. E aí ele tem que refazer. Isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Porque isso é Já ou importante. não já? Isso é Já. importante. Eu acho que isso é importante. Responde suas experiências. aí. Isso é acontece. importante. Porque não Se significa quiser que contar é alguns ruim. casos, é até interessante. Porque se o cara não está apto por alguma questão, por mais que o procedimento seja simples, mas alguma dificuldade ele vai ter ali. Eu estou me colocando no lugar do fabricante, né? Ou no lugar do montador, como a indústria automobilística Simples não faz. significa né? que é fácil, né? Não significa que é fácil. Mas se ele não está cumprindo, ou é porque ele não tem capacidade, ou é porque ele não enxerga valor, ou ele não tem vontade. Ou ele não tem informação. Ou ele não teve informação. Não é tem isso que eu ia falar. informação. Eu acho que é o maior Não tem caso. informação. Eu acho. Mas aí, é justo, não tem informação. Mas aí, como que você divide essa responsabilidade? Eu gosto muito de usar o exemplo da corrida com passagem de bastão. Aham, legal. Até onde você passa o bastão pro cara. E até como onde passa, você né? sente que ele pegou o bastão. E como passa, né? E como Show passa. de bola, espetacular. Isso é importante falar. Se quiser falar, Renato, é contigo. Não, é uma pergunta até difícil de responder, né? Até onde a gente tem a responsabilidade, né? Porque assim, eu entendo como fabricante de silicone, tá? Ou representar uma tecnologia que assim, você tem que fornecer informações. E não necessariamente, né, e eu sempre falo isso,
Que a gente que detém alguma coisa de conhecimento, a gente não sabe tudo. Mas a gente tem que passar isso adiante, né? De alguma forma. Aqui, fazendo esse bate-papo aqui, né? Ou escrevendo um artigo, fazendo qualquer coisa nesse sentido, tá? Hoje a gente tem garantias, né? De processo, que é onde a gente compartilha com o fabricante de esquadrias, né? As responsabilidades ali. Então, assim, a gente faz o treinamento, né? A gente acompanha o processo deles, eles nos mandam amostras, isso é testado, tá? Então, assim, a comprovação ali que realmente aquele negócio todo vai funcionar, né? É retransmitido para o pessoal. Eles têm manual, ficha técnica, norma para eles poderem seguir, tá? Então, assim, a gente chega até esse ponto aí, né? De fornecer todas as informações que ele precisa para ele fazer um bom trabalho. Esse procedimento, ele aumenta os custos da fabricação? Não. Ou não? Não. Do silicone, por exemplo, não. Então, É um ele serviço, continua o mesmo né? preço, é um serviço prestado. É um serviço prestado. E não aumenta nada também pro fabricante lá no Esquadrilha, não paga por isso. né, na linha de montagem dele. Eu vou dar um exemplo para você. Não, porque assim, você vai lá, vai ver. Se o processo estiver feito errado, ele vai ter que refazer. Então, ele vai ter que comprar o outro silicone, porque você não vai fornecer para ele porque foi ele que fez errado. Claro. Né? Então, não é tão simples quanto parece. Então, assim, esse treinamento ele não deveria ter que vir antes. Vira antes. Ele vem vem antes. antes. Então, eu vou voltar a dizer que é simples, mas não é fácil. Quando você conhece o processo de colagem do ponto de vista normativo e você transfere essa informação para o cliente na prática, não é uma coisa que você consegue fazer em um dia. É impossível. Para uma empresa que não está acostumada a fazer isso, ela está começando a fazer fachada agora, ou ela trocou a equipe de colagem e a gente precisa fazer um novo treinamento. Porque a primeira coisa que a gente faz com o nosso cliente é buscar quem é o agente multiplicador daquela empresa. Porque se ela não tem, toda vez que ele trocar de funcionário, a gente vai ter que voltar lá, o que não é um problema. Só que isso é muito ruim para ele. Ele perde tempo, ele perde histórico. Qual que é a situação mais importante no nível de responsabilidade? O processo, ele é rastreável. Então, o que acontece? Até, inclusive, para processo de garantia. Mas o que a gente pode falar? Hoje, o sistema que a DAO, né, pode entregar para o cliente é de 20 anos de garantia solidária. Né? Ou seja, é uma garantia extremamente interessante que tem os seus senãos, ou seja, ela não é de qualquer jeito. Né? Não é tão difícil conseguir, mas a maior parte dos clientes não estão preparados para o processo. Aí muitos entendem que é burocracia. E quando vocês oferecem esse tipo de serviço para o fabricante, como é que está a receptividade deles? A maior parte não quer. É isso O cara que- vira e fala assim... Como não tem consertar como um defender. negócio desse? O cara vira pra gente e fala assim... ou manda e-mail. O cara acha que o e-mail... registrar o e-mail, ele isenta a Dalminas ou a Dal de uma certa responsabilidade. Ele escreve assim... Não vou enviar as amostras... e já vamos explicar o que são essas amostras. E com isso a responsabilidade é toda nossa. Aí eu devolvo. Mas a responsabilidade já é toda sua. Independente de você mandar a amostra ou não. Você não mandar a amostra de vidro, o vidro que vai ser usado na obra, o alumínio que vai ser usado Onde na foi obra. feita a pintura? Né? Isso tem que informar os lotes. E no Brasil a gente não tem essa cultura. Às vezes o cara não sabe nem quem pintou. Não gera nem número de lote, dependendo de onde ele pintou. Né? O cara, às vezes, aí, por exemplo, tudo que encosta no silicone, que o silicone encosta, vamos dizer, né? Material que vai ter contato, você vai testar a adesão do vidro com alumínio. Né? E no caso do calço espaçador que espaça, né, dá o tamanho certinho da ajuda dos 6 milímetros, tem que ser testado porque o silicone vai encostar nele, então a gente tem que saber se há algum problema dele se encostarem, porque dele não tem adesão. E, né, normalmente tem a borracha de vedação nos perfis atuais que a gente utiliza, que eles servem para fazer uma vedação para a entrada de água, barreira de água. E normalmente esses, né, perfis de borracha eles tendem a encostar no silicone. Isso gera... A borracha é PDM, que você está falando. É a mais utilizada no Normalmente Brasil. PDM. Né? Ela, por exemplo, 99% não é compatível com silicone. E aí aquilo que dura 50 anos pode não durar. Não dura mais. E aí a gente... Isso é para você ver, a gente está falando do básico.
Aí agora, sem querer, eu trouxe um assunto que já é extremamente polêmico. Se o pessoal em nível de... né, lá na BNT discute polemicamente esse assunto, imagina o cara que está fabricando, que está entregando para uma construtora, né, encostando o silicone na PDM. O silicone é preto, você não vai conseguir ver o amarelamento dele, mostrando que ele está envelhecendo, o que não é normal, o silicone não envelhece. Ele passa a ter um comportamento diferente. Agora, o que vai acontecer, Renato? Não sabemos, né? Pode soltar, pode envelhecer. Porque um grande amigo meu, né, me disse o seguinte, o silicone, quando ele está bem instalado, sem essas contaminações todas, ele não tem validade, ele fica ali para sempre. Então não tem. Não é isso? Até então não tem. Até Ninguém então. sabe ainda Vou te apresentar exatamente esse amigo quanto meu. que... Eu imagino, deve ser um cara legal. Que dura o silicone. Ele de Minas. Ah, de Minas? É mineiro, uai. De BH, né? É, BH, isso aí. torcedor do Galo. Eu já sei quem é. Eu tenho uma pergunta em cima disso, porque é bem interessante você entender que existe incompatibilidade de materiais Sim. e de que esses materiais eles estão presentes em um único produto. Isso é um pouco complexo do cara que está montando, do cara que está fabricando, entender se ele não tiver um conhecimento de ciência dos materiais. Opa. Não, e quantos Aí o bicho responsáveis tem em relação a isso? Quantos Porque corresponsáveis? não é só o cara do silicone, né? O fabricante do borracha silicone, também. nem só o fabricante de esquadria, mas tem o cara que pintou, tem o alumínio, como é que ele foi tudo. feito. Hoje o teste é na pintura, É não é muita mais no coisa alumínio. que envolve isso aí. Gente, nós temos um engenheiro de materiais aqui, ó. É isso. Ó, engenheiro de materiais. Ele é engenheiro de materiais. Então, bom, Então, a gente levantamos tá com o cara a bola, certo, agora aí, mas ó. vamos lá. Vamos Agora continuar fala aí a pergunta- respeito Vamos continuar a disso. pergunta aí, porque eu acho que isso é extremamente interessante. E focando no treinamento que vocês dão para os clientes de vocês. Pergunta, quando vocês dão um treinamento que ele é prático, mas ele também tem que ter orientações técnicas, teóricas, vocês avisam, alerta sobre essa incompatibilidade de produtos? Isso, a incompatibilidade, ela veio sendo conhecida mais recentemente, né? Então, antigamente você não tinha muita informação sobre isso. Isso tudo é muito passado e passado assim com muito rigor, inclusive, né? Quando você falou assim, no mesmo produto, como que você pode ter no mesmo produto materiais incompatíveis, tá? Teoricamente, não é para ter contato esses produtos, tá? Só que a linha entre ter contato e não ter contato é tão pequena ali no projeto, né? Então, quando foi projetado aquele perfil, é tão pequena que acaba tendo esse contato se você não tiver um cuidado, um bom cuidado, vamos falar assim. Né? Então, você tem que prestar atenção, fazendo assim, sem ter nenhum Então isso nenhum é tipo de comum proteção. acontecer, É comum. essa contaminação. É comum, porque ele está falando ali em relação a projeto e aplicação, são coisas Exato. distintas, né? Cara, nos perfis de fachada stick, tá? Dá 1 milímetro, cara. Ai, nossa. A A separação. separação. Dá é 1 uma milímetro. pasta, né? É uma pasta, é difícil realmente. E aí você tem um selante, né? Que vai se transformar numa borracha. E ele vai ser moldado em loco ali. E um cara inexperiente aplicando o Mas material. não é fácil, até pra gente que, Então, mas- que entende do assunto, se você colocar nós dois pra aplicar, a gente vai ter dificuldade. É também. isso que eu tô ter- te falando. E vocês vão ter dificuldade. Imagina um cara que não tem experiência. Então, o cara que não tem experiência, aí você vai, por exemplo, você vai visitar um projeto, e eu já fui em vários, que houve queda de vidro, que houve contaminação severa na fachada e teve problema. Aí você vai e você faz a investigação ali. E você vê que o cara, ele espatulou, né? Ele colocou silicone sobre aquela gacheta, né? E aí você se põe no lugar do cara, você fala assim, o que esse cara pensou? Primeiro que ele não tinha informação nenhuma. Segundo, que o trabalho dele estava sendo melhor executado do que o que estava no projeto. Por quê? Porque ele está colocando o silicone ali, ele está vedando em cima da borracha e aquele serviço vai ficar, ó, daquele jeito. Teoricamente fica mais vedado. Fica né? mais vedado. Nossa, eu vou vedar Teoricamente. isso aqui, cara, nunca isso Ele aqui acha- vai dar problema. Só que ele Entendeu? não sabe da contaminação. E isso acontece muito, cara. Você fala assim pro cara, o cara, não, mas eu passo aqui, ó. O cara, não. Quando você pode falar, quando tá a tempo ainda, você vai, você orienta e explica, né? Agora, fora isso, tem muito aí fora aí que tá assim. É verdade. Tá desse jeito. Então, você vai lá, né? Eu tive num empreendimento lá
na central lá do Brasil, lá, né? Lá para o lado de Brasília lá. Cara, é um negócio assim, dá medo. Porque tem um monte de gente passando lá embaixo. E os vidros soltos. Óbvio, já foi resolvido o problema e tudo mais. Mas aquilo na inércia do prédio lá, ele tava ali. Ah, só viram um problema quando alguém foi lá limpar. E aí, pô, o cara vai limpar ali. Silicone envelheceu. Ou E aí o uma, negócio uma tá aqui. carga de vento Silicone mais envelheceu. forte. Ou uma um carga pouco- de vidro mais Que forte não e é tal. esperado. E aí o silicone tá todo contaminado, né? Você vai, você tira a amostra, faz um monte de teste ali. E aí você vê que o negócio tá Deu tá problema. todo contaminado. O prédio todo. O Hugo deve estar assim, mas vocês não falaram que era fácil e simples? Porque você acabou de falar agora que ficou difícil para vocês aplicarem. Cara, é só usar a borracha compatível. Que Também. daí você pode encostar. Aí você pode encostar, né? Por exemplo, aí o cara fala assim, Qual mas seria a borracha compatível? Mas você já tem borracha de silicone. você já... Mas, já tem aí esse também vai um outro trabalho de consultoria e também vai um outro trabalho de quem se Ou não usar. responsabiliza por Mas eu vou falar especificar uma as coisa pra borrachas você. corretas, né? O pessoal lá atrás usava parafuso. Que parafuso que o pessoal usava em esquadria? Lá atrás. Parafuso de aço carbono, qualquer um. Agora né? não, passou já mais Agora um não, inox. é parafuso de Melhoria, inox. gente. E dependendo do local, se for beira de praia, já é um outro tipo. Entendeu? não é o Outro tipo de inox. 304, É. 316. Aí né? eu tenho 316. 316. O famoso. É isso aí. Entendeu? Mas é Então, isso aí. cara, Melhoria as contínua. coisas vão melhorando. Pô, por que a gente vai piorar? Porque se você pegar o nível de gacheta hoje, o pessoal vai tentando... Ah, vou colocar mais carga, vou colocar mais isso, vou colocar mais aquilo. Para ter um custo melhor... E você tem ali, eu tenho a gacheta A, B, a C, eu posso atender A, B e C. Luiz, tu falou um negócio aí que eu acho que passou despercebido, mas eu prestei atenção. Opa. Então, não é necessário você usar a borracha de EPDM? Não, aí depende do perfil. Porque se for um perfil que igual o estilo que o Renato falou, do tipo stick, ele vai Necessariamente precisa de uma borracha. Presume-se que você tem um local onde você vai ter que encaixar uma borracha. Eu vi um projeto de um dos maiores aí, projetistas consultores do Brasil, recente, em que já estava comprado o perfil desse tipo, ou que seria necessário, e ele mandou não usar. Ele colocou desenhado, ele mandou colocar o corpo de apoio cilíndrico, que a gente chama de tarucel, na vedação, tá? A gente colou com selante silicone estrutural e fazer a vedação com silicone. Tá lá no projeto. Inclusive, salvo engano, foi no Rio de Janeiro. Posso estar enganado. Acho que sim. Acho que foi aqui no Rio, na última vez que eu vim para cá. Eu achei interessante, porque o que o cara pensou? Eu não sei se esse fabricante de esquadria vai comprar a gacheta de silicone. E é importante dizer o seguinte, tem que testar a gacheta de silicone também. Também. Não quer dizer que você não pode presumir. Eu gostei, o Renato falou essa frase esses dias pra mim. Não pode presumir a adesão, né? Ou Nem a a compatibilidade. Você tem que testar. Então, o cara que não testa, que não manda e não tem custo... Pois é. Não tem custo. O que o cara fala? Ah, não, mas aí tem que pedir pro cara lá para cortar o vidro para mim. Ah, tem que mandar, tem que cortar o alumínio. Esse assunto é totalmente interessante. Cara, não quero mandar, entendeu? Cara, gente, é só testar, a gente lauda. Entendeu? Acho que isso é uma coisa que eu queria até falar que tem a ver com a metodologia da Alminas, né? E da Alsul. Claro que ela é baseada no que o fabricante, a Dow no caso, traz pra gente. Mas a gente ainda foi um pouco além, né? A gente, né, obviamente, vai pegar essas amostras, vai mandar para o laboratório da Dow, né? Então, a Dow tem um laboratório... O Renato conheceu o laboratório esses dias. Não é massa? Muito bom. Entendeu? Muito É um legal. laboratório com equipamentos de primeira geração, né? Então, o que a gente faz com o nosso cliente, cara? A gente quer dizer para o cara o seguinte... Vamos fazer o teste, você está se respaldando. Porque tem gente que quer a garantia de 20 anos e a nossa metodologia... É dizer para o cliente o seguinte, a garantia, meu amigo, é você fazer direito. É você colocar a cabecinha no travesseiro. Beleza, vai vir um papel Se de fizer 20 direito, anos. pode ficar 80 Põe. anos que não vai cair. Né? vai Põe cair. a norma debaixo do braço e dorme tranquilo, cara. Isso é garantia. É garantir o seu processo. É básico, cara. Mas né, eu estou até lendo um livro agora que é Tudo é óbvio, desde que você saiba a resposta. Então, o óbvio tem que ser dito, cara. Entendeu? É óbvio, mas óbvio, pelo visto, não está sendo executado. Você Então, quer um exemplo legal, Luiz? Quando eu vou Conta dar aí. um treinamento, e isso já vem de longa data, tá? E eu tenho certeza que vocês vão puxar outros assuntos a partir disso aí. Né? A gente falou aí sobre tudo você precisa testar. Então, assim, eu não posso presumir nada. Eu não vou presumir que, esse vidro vai cair? Não sei. Vou lá testar ele. Sim. Né? Então, quando eu chego... a primeira pergunta que eu faço para eu entender qual que é a situação de
de um pessoal que executa esse tipo de trabalho. Então eu chego lá, me apresento, tudo bem, eu sou o Renato, não sei o que lá, vim aqui dar um treinamento para vocês. Beleza, pessoal, vocês colam vidro aí direto e tal. Qual que é o procedimento que vocês usam para falar que aquele vidro ali que você acabou de colar pode entrar lá, pode colocar no caminhão e o cara subir ele para a fachada? O cara fala assim, eu espero 7 dias mais ou menos e mando para a fachada. O outro fala assim, eu pego uma faca, enfio lá, se a faca sair suja, eu tenho que esperar mais um pouquinho. Mas se saiu limpinha, já pode ir embora. É igual bolo, exatamente. É bolo, pô. Pra ver se tá fofo, né? Então, Se solou. os caras não testam. Ver se solou o bolo. Se solou o bolo. Ninguém testa, cara. Então, eles presumem as coisas. Eles presumem. Fiou a faquinha lá ou passou 7 dias, eles presumem que aquilo colou, eles presumem que aquilo foi feito da melhor forma e eles não sabem se foi feito, né? Por isso que tem vários testes, né? A gente fala, é simples. Mas também pode parecer simples para nós, né, Luiz? Não sei. Pode ser. Mas a gente tenta fazer simples para eles também. E a gente tenta simplificar, né? Então, as pessoas, elas têm esse hábito de presumir as coisas, sabe? Cara, pode fazer isso aí que eu faço há 20 anos, não vai dar problema e tá tudo certo. E com essa sua explicação, eu quero aproveitar até para você... eu sei que aqui a gente não vai conseguir fazer isso, né? Mas eu queria que você tentasse dar uma resumida de como é que seria todo esse procedimento para a colagem, né? De uma forma resumida, só para a galera poder pelo menos captar e entender um pouquinho, né? Desde que, primeiro, o silicone tem que ser estrutural. E aí, então, assim, eu quero desde o início, o cara ligou, vou fazer uma fachada assim, assada, de tanto tamanho. Como é que seria esse procedimento aí para a galera poder usar esse corte aí para a vida inteira, já que tu não tem a norma, tu salva o corte. Salva o corte. Antes dele responder, para salvar o corte direito, aqui, escreve aí nos comentários, tá, pessoal? Quem escrever aí, quer o manual, a gente manda o manual que a gente desenvolveu pro colador. Olha que bacana aí, ó. Não é pro cara que é projetista, não. É pro cara que tá lá no chão de fábrica. Com desenho fácil, né? Com coisas simples, que o cara vai olhar, é assim que faz. Mas já faço assim. É só o quê? Um WhatsApp, é um e-mail? Não, ele escreveu lá, quero o manual, eu obviamente vou acompanhar a audiência. Sim. Eu vou chegar lá, já vou entrar em contato, pode deixar o diretamente. WhatsApp. O seu trabalho é só falar assim, eu quero. Eu quero o Manda manual. lá. Não vai cair. Acabou. Eu Nós quero, vamos mandar o manual. entendeu? Pelo amor de Deus. Se tiver com preguiça, tu copia o de cima, quero do de cima e cola no de Cola baixo. de baixo. Dificuldade digitável. Agora manda aí, resume Agora aí. vai. Então, segura aí que agora vai aí, ó. Tintim por tintim. Vamos passar tintim. Se eu te esquecer alguma coisa... Não. Bom, primeiro você backup. já começou ali com O principal. o principal, né? Use silicone estrutural e de preferência de fabricantes que possam te dar o respaldo técnico necessário, tá? Empresas consolidadas, né? Então a gente tem várias aí, a Dow e as outras que estão aí fazendo bom trabalho, mas usem empresas consolidadas para fazer... Tem experiência, né? Experiência, Pô. que tenha ali, né? Que tenha pulso ali para chegar e te dar a melhor assistência. Seja credenciada para tal, né? E chame a empresa para acompanhar seu processo. Exija. Sabe aquela coisa? Exija a nota fiscal? Pois é, exija os caras lá com você. Por que não? Por que você quer fazer sozinho? direito. Por que você quer fazer sozinho? Você quer esconder de quem? E o pessoal quer esconder, né? Então vamos lá. Tendo Pula. silicone estrutural, fazendo com silicone estrutural. Então vamos lá. Fechou a obra. Sabe o silicone que vai comprar, né? O fabricante que vai comprar. No nosso caso aqui é Dow. No nosso caso é Dow com a Dow Minas e Dow Isso Sul, aí. né? Boa, que fique claro. Que fique claro. Então, assim, fechou a obra, escolheu o silicone, né? Porque o pessoal tem que ver também se vai colar com bicomponente, se vai colar com monocomponente. Podemos até entrar nesse assunto depois. Mas ele sabe o tamanho do projeto dele. Então, ele vai entrar em contato conosco, né? Com o fabricante. E o fabricante vai dar o passo a passo para ele. E qual é? Né? Ele vai precisar mandar as amostras, né? As amostras do projeto dele.
Por quê? Precisamos testá-las. As amostras dos materiais que vão ser utilizados na fachada. Na fachada. Um pedaço do vidro, um pedaço da borracha. São 2 vidros 15 por 15, 3 perfis de alumínio de colagem, né? O lote de colagem, 15 centímetros Já mais com a ou menos. pintura. Com a pintura, Já exatamente. com o tratamento que for Isso, utilizado. por selante que for testado, né? Porcelante. A gente normalmente testa 2, né? A gente testa um bicomponente e um monocomponente. monocomponente. Porque pode ser que o cara vai trabalhar com um bicomponente, mas depois, por algum motivo, ele precisa trocar um vidro lá na frente, aí já tem outro testado, se precisar. Exato. Ele não partir uma máquina só para um quadro, entendeu? E aí o pedaço de gacheta, né? Da borracha, um pedaço do calço. Nos sistemas que são usados no Brasil, é isso que o cara vai ter que mandar. E quanto tempo demora mais ou menos esse teste? Uns 45 dias, mais ou menos. O de adesão demora Corridos. menos. 20 dias, 25 dias. E o de compatibilidade, 45 dias. Compatibilidade é um pouquinho maior, Demorado. fica 28 dias, né? Tem algumas questões assim. Adesão um pouco menos, mas no Uns geral... 25, vai. Dá 45 tudo. No geral, assim, você pode colocar 45. Mas quando é que o cara manda a amostra pra gente? Quando ele já tá colando. Não Normalmente pode, ele gente. já tá É logo assim que ele fechou o projeto, ele Não já pode. tem que... Mas né? dá até para entender um pouco isso aí, porque também o cara compra, só que a empresa de vidro também não entrega. E aí? Né? Nós escutamos Então, assim, essa semana aí que tem sistemas que está demorando 120 dias para entregar alumínio. Então, e aí, como que você faz, né? Também não dá, né? Nem tudo é perfeito, né? Não dá nem para ser tudo perfeito. Mas a gente pede que isso seja enviado no começo do projeto. Para quê? Para o cara ter uma segurança maior para quando ele for Então começar vamos a lá, colar. vamos fazer a linha. Vamos fazer a linha. Comprou o silicone estrutural, Down ou Down Minas, né? Eu tenho que fazer esse merchan. Tô recebendo para isso, tô brincando. Vamos lá, sério. Comprei o silicone estrutural. Isso. Tá? Aí... Não, perdão. Fechei o projeto. Fechei o projeto. Vou Manda as comprar o amostras. silicone estrutural. Comprei o silicone estrutural, vou mandar para a empresa qualificada todos os materiais que vão ser utilizados no projeto Isso. para certificar que tudo vai dar certo. A Isso, gente lauda exatamente. isso. Então, assim, ó, fechou, imediatamente você já as vai amostras. entrar em contato com a empresa que vai te fornecer o silicone. o silicone. Isso. E aí, mandou as amostras. Paralelamente a isso, existe uma etapa de revisão de projeto. Então, onde, né, a nossa equipe técnica ela vai verificar os desenhos, né, os cortes, e ver se tudo aquilo lá faz sentido, se não tem nenhum contato ali que não possa ter, por exemplo, silicone EPDM. Então, essa parte de revisão de projeto e a determinação do tamanho, da quantidade de silicone que precisa estar lá para suportar esse o peso é do um vidro. detalhe bem importante. Tá? Então, isso muito. faz parte da nossa revisão, né? Juntamente com o projetista, com a fabricante. Isso. Né? Então, a gente faz essa revisão e também é enviado uma carta dizendo, ó, foi revisado aqui e essa junta aqui E está mesmo que aceita. você coloque lá mais silicone, isso também tem um tamanho determinado máximo, né? O cara não pode inventar um tamanho que... Inventar não, ele tem que seguir algumas proporções ali. Né? É isso. E isso é fornecido por vocês também. A gente dá todo o apoio. A né? gente dá todo o apoio para que tenha a validação dessa junta aí. Tá? Essa parte é a mais importante porque a gente fala isso, a gente conversa com o consultor, a gente conversa com o projetista do serralheiro, né? Mas o colador sabe? O cara que vai colar, ele sabe o tamanho da junta? Isso é o maior gap que eu vejo. Mas vamos chegar no colador. E aí, tendo toda essa informação, então você tem ali 2 cartas, né? Uma de compatibilidade e adesão e a outra de revisão de projeto. E aí você vai para a parte de execução propriamente dita, né? Então você sabe que aqueles materiais todos estão compatíveis. Estão aprovados. Você sabe o tamanho da junta que você vai ter que executar. Começou a colar, e aí que vem a partezinha de processo lá mesmo, né? Que são os testes de qualidade que você tem que fazer lá. Monocomponente, você precisa testar o produto? Não, o produto vem pronto, né? Ele foi testado a adesão, é compatível ou não, você já sabe. Bicomponente, o bicomponente é um material um pouquinho mais técnico. Os dois são técnicos, né? Não foi a melhor palavra. Mas ele tem alguma particularidadezinha. Porque é mistura, né? Que é Você tem que mistura. misturar 2 partes. Você vai misturar 2 partes, são produtos químicos, então você tem que testar se isso aí está sendo
A mistura tá legal. sendo bem misturado. E depois você tem os testes para verificar se realmente tudo aquilo funciona. Agora eu vou fazer uma pergunta. E o primer? Podemos dizer que o silicone não precisa de primer aí, né, pro alumínio, tem silicone. Como é que é isso aí, Renato? Essa pergunta é boa, porque né, fica-se aquela dúvida, né? Pô, precisa de primer, não precisa de primer? Não sei se vocês já tiveram essa... Alguém já falou sobre primer com vocês. Esse assunto Mas a é gente, polêmico. a gente escuta muito isso aí, né? Tipo, isso aí não precisa de primer. Ou, não, pô, isso aí tem que precisar de primer. E aí a gente volta lá atrás naquela conversa que a gente tava tendo aqui. Como que eu vou falar que um produto não precisa usar primer, sendo que eu não testei ele, né? Então, mais uma vez, a adesão nunca pode ser presumida. Ela sempre tem que ser testada, né? Porque assim, você sempre tem ou pode ter uma situação em que o seu produto cola bem com primer ou não cola bem com primer, ou até mesmo o primer pode dificultar uma adesão, né? Pode dar certo com primer, pode dar certo, não dar certo Por com isso outro. que a gente faz o teste no laboratório, com e sem primer. Se passar sem e com, fica a critério do cliente comprar o primer Usar ou ou não. não. Né? Por exemplo, 99,999% dos vidros que a gente... Isso é histórico, tá? É estatístico interno. Que a gente testou, não precisou de primer. Uhum. E a limpeza? É necessário fazer também uma limpeza antes da aplicação do silicone? É necessário. E aí que entra aquela questão, né? O pessoal faz muita coisa errada, cara. Muito. Eu fui esses dias, só para puxar esse gancho aí, Essa semana. eu fui esses dias, essa semana, né? É que às vezes eu falo esses dias... Recente. Às vezes eu falo esses dias, A mas foi há 10 merdinha anos é atrás, recente. cara. Ei, Luiz. A merdinha é recente. É bem assim. Uma semaninha só. Mas é falta de informação. É falta de Não informação. é má fé, é falta de informação. E aí eu Sim, cheguei sim, para dar um sim. treinamento, e eu tava ali fazendo o treinamento, então o pessoal deixou todas as ferramentas assim. E aí eu fui dar, inclusive, a parte de limpeza. Eu falei assim, pessoal, vocês vão limpar assim. E na hora que eu espirrei, o produto tava numa embalagem genérica, vamos falar assim, e que deveria ser álcool isopropílico, que é o indicado para esse tipo de finalidade. E aí na hora que eu... Já veio aquele cheirão, né? Etanol. Acertei? Não, tem um narizão, né? Desse tamanho. Etanol? Já veio Era assim, etanol? ó. Acertei. Álcool de posto, etanol, posto. Assim. E aí eu olhei assim, eu cheirei Ai, e falei ai. assim, isso aqui é álcool Ai, de ai. posto, né? Aí o cara pegou e fez assim. Eu falei, bom, então já estamos errados aqui, né? Acontece muito isso aí, cara. Muito, muito. O pessoal não compra, vai lá, compra álcool de posto. Teve um cara, Renato, só pra te contar, teve um cara que não aceitou eu dizer pra ele que ele tava errado. Ele, não, eu vou continuar fazendo. Aí olha o que eu tive que falar com o cara. Eu falei, e o dele também era de posto de gasolina, de álcool, etanol e tal. Aí eu falei assim, você compra esse produto no posto pra quê, normalmente? Aí ele, pro meu carro. E o que acontece dentro do seu carro ali? É usado com qual finalidade? Aí o cara não falava a palavra combustível. Combustível. Então isso significa, meu amigo, que dependendo das condições dentro da sua fábrica, se bobear, um cara acende um cigarro, bum, explode a fábrica, amigo. O etanol, a gente também não aprova ele porque ele não entrega a limpeza necessária, isso é um ponto, que é o que nos interessa. Até porque depende também Aham. do etanol. Sim. Porque aí a gente vai envolver outra aí vai- situação. mas a o cara tá adulteramento, ou a bandeira Beleza. do posto e etc. Mas o né? etanol que você compra no posto é para combustão. Ou seja, é para explodir mesmo. Ele é para explodir. Então, olha o que eu tive que falar com o cidadão para aí ele se ligou. Tipo, não, então tá. A limpeza, eu sempre costumo dizer que ela é a parte mais importante ali do processo do cara. Para adesão, né? Para adesão. Porque assim, se o cara passar o primer sobre um perfil todo engordurado também, cara, não adianta ele passar o primer. Aí imagine se não passar, então. Né? Então, a limpeza é o principal processo dele ali, né? Que vai fazer com que tudo aquilo funcione. Se ele colar em cima da poeira, o silicone pode até colar em cima da poeira. Mas Então ele tem que ter uma sala, ele tem que ter uma sala especial para a colagem dos vidros que seja ela mais ou menos como a gente está aqui, Nosso né? sonho, né? Seria o mundo ideal, mas a gente sabe que o mundo ideal fica um pouco distante, né? Mas, Renato, Então- sério, a gente devia brigar por isso até em norma. Não, sério, que tivesse até ar-condicionado.
Mas assim, eu imagino que que uma sala ou um espaço separado, um espaço limpo, bem Diariamente organizado. sendo limpo, né? Sim, Exato. está escrito isso no nosso texto. Inclusive a norma, ela fala que o Ela lugar tem fala que ser isso. limpo, né? E fala, inclusive, da iluminação. De iluminação, Que é uma inclusive. coisa que você falou aí, você chega no lugar mais escuro, é o lugar de colagem. E é o contrário, é o lugar que tem que ser mais claro. Porque você tem que enxergar o que você está aplicando. Hoje em dia você vê, né? Hoje em dia tem muito vidro refletivo e vidro refletivo escuro, Você né? não enxerga o que você tá Então o cara não Você não enxerga, enxerga. cara. A luz fica lá em cima, às vezes nem tem luz. Nem tem luz. Iluminação E- natural de galpão, Aí né, a gente Renato? chega, né? A gente chega com o celular ali, pega a lanterna do celular, coloca para ver se a junta chegou. E muitas vezes a junta não tá preenchida, né? Isso, fala de preenchimento. Isso aí. Porque o cara não enxerga, não é nem isso aí. porque ele não conseguiu. Respondendo sua Quer dizer, pergunta de o cara não reprovação, enxerga. eu já reprovei por causa disso. Olha aí. A gente teve que mudar a iluminação do lugar. Mandei o cara... Ele não tinha como mudar, porque era colado em obra, que também é uma situação que precisa de um cuidado especial. Mas eles até fizeram os cuidados para tirar a poeira, porque era dentro da obra. Mas eu fiz os caras comprar lanterna. Porque eu falei, vocês não vão ficar usando o celular, né? Os caras compraram lanterna. É uma situação Pois é. bem complexa, né? Que você vai avaliar uma aplicação de um produto e você precisa saber em quais condições de local. Então, Exato, mas você acaba tá lá. reprovando os aparatos que o cara Tá tem vendo ali. que é simples, mas não é fácil? Não, não É fácil. básico. Ter uma boa iluminação não é básico? É simples? É simples? E por que o cara não faz, né? E aí tem outra questão. Aí o pessoal fala assim, vou fazer uma sala e tal. O cara não faz isso nem na empresa dele. Como que ele vai fazer isso em obra? Fica mais difícil ainda. Mas, cara, a gente tem exemplos aí de obras que o cara monta isso aí. Ele monta uma sala climatizada, coloca só um espacinho assim, ó, para o vidro entrar, né? Ainda tem aquelas cortininhas assim ainda. O vidro entra, o cara faz a colagem, o vidro sai e vai embora. Sabe? Numa obra. E ele faz isso, ele pegou isso como padrão dele. Ele entendeu a gravidade do negócio, né? E a importância daquilo ser um processo limpo. E ele criou uma sala limpa. Então, e ele só cola em obra. Ele só cola em obra, e ele vai, ele monta em todas as obras, ele monta esse sistema aí. Ar-condicionado, exaustão, né? Para tirar aquele vapor Até porque você tem que ter uma umidade controlada. Isso aí seria o ideal. Exato. Não é. Mas uma coisa que eu acho legal a gente comentar é o seguinte: conversando com o Renato aí nesse tempo, até quando a gente contratou ele para consultoria, antes dele começar como gerente técnico, uma coisa que foi bem comum é essa questão de quando você vai dar um treinamento de colagem, qual é a expectativa que vocês imaginam? Que a gente vai ensinar o cara a fazer a aplicação. Cara, isso é o que a gente menos se preocupa. Porque a maior parte desses caras tem mais experiência de aplicação do que a gente. A aplicação é o final. É o processo. Cara, você quer ver uma coisa básica que eu quero que você conta? Me conta sobre a questão da montagem dos vidros, a questão do alinhamento. O que acontece? Os vidros vêm do tamanho certo? Eles vêm alinhados igualzinho foi pedido? Eles podem vir- muito difícil, né? Eles vêm maior ou menor? Tá falando de 4 ângulos de 90 graus, é Não, isso? pensa um quadro de alumínio que foi montado dentro da serralheria e aí chegaram os vidros. Então você monta os quadros do tamanho que você projetou. E os vidros têm o mesmo tamanho. Só que quando o vidro chega, ele nem sempre tem o mesmo tamanho. E o vidro chega depois, normalmente. Ele não chega junto para você montar o quadro depois. E aí, na hora que você vai montar o quadro, Então, a folga calculada não é compatível. pronto, o Hugo pegou. Quantas vezes... Por isso que eu falei, a gente tem que conversar com o cara da fábrica. Porque o problema acontece lá. Eu já reprovei, inclusive, por acaso, não é maldade com o Rio, não, tá, gente? Mas como nós estamos no Rio, aqui no Rio, teve uma vez que eu reprovei um projeto, isso o Renato ainda não estava com a gente, mas eu reprovei um projeto exatamente por conta de montagem. Os vidros vieram menores, tinham uma aba inferior para suportar o peso morto do vidro, então eles apoiaram o vidro bem encostado na aba e a parte superior o vidro ficou baixo. E aí o que tinha que dar 8 milímetros deu 4. Metade. Deu metade. Isso aí você me pergunta, o vidro ia cair? Não sei. Pode ser que não. Mas está abaixo do que E é o ele vidro. vai fazer outro vidro? Não, vai. a conta é Não. simples, né? A conta é simples. Pô, qual que é o material que participa mais, que pesa mais, que tal? Não, vamos aproveitar o material. Mas o cara não sabe. O colador não sabia que existia um mínimo
da revisão de projeto. Então, o que a gente fez? Aí, bom, alguns quadros eram painéis unitizados, eles foram para obra, e eu fiquei desesperado. Falei, pelo amor de Deus, esse aí espero que não tenha sido montado ainda, levantado para a fachada. E eles estavam estocados. Então, eu fui um a um, pedi para o pessoal, né, tinha uns 70 painéis unitizados lá, mandei voltar para a fábrica, todos que a gente achou menor que o... E foram vários vidros. E aí o cara teve que refazer, mas não precisou trocar o vidro. Sabe o que a gente fez? Mandou cortar o calço estrutural. Ele diminuiu o calço, aumentou o espaço de colagem. Pronto. Simples, mas não é fácil. Só a experiência que vai... Mas eu reprovei um monte de quadro. Até Imagina. porque 4, né? Não tem nem como passar, né? Não Porque tem. a norma fala que Mínimo o mínimo é 6. 6, né? Então 4 ali você Então, não teria nem como passar. com todas essas explicações, eu vou perguntar um negócio para vocês. O responsável por essas quedas desse vidro é o fabricante? De esquadria? Eu gosto muito de aviação. Eu vou deixar vocês responder, mas eu quero falar isso. E eu sigo o Lito, vou fazer propaganda pro Lito. Quem gosta de aviação normalmente segue o Lito. E ele fala que nunca é um problema só, são os elos da corrente. Sabe? Eu acho que pode ser que, talvez, se a gente for fazer uma investigação, pode até ser que você encontre que o fabricante de esquadria é o maior responsável. Mas eu acho que seria leviano a gente... É porque o cara que está bater. fabricando tem que tomar conta de todos os processos. Ele mesmo tem que se certificar daquilo que ele está fazendo. Pois Porque, meu amigo, você está vivendo uma vida maravilhosa, está ganhando seu dinheiro, está lá com a sua esposa, seus filhos, e, de repente, por uma irresponsabilidade sua nesses processos todos, a sua vida muda da água para o vinho, porque cai um vidro desse, isso mata que eu uma penso. pessoa, você acaba com a sua família, a sua esposa vai passar necessidade. Então, pelo isso amor aí. de Deus, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade com o que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo é uma coisa séria, parece que não. Você pode fazer 1000 vezes e deu isso aí. certo. Se der errado uma, acabou a tua vida. Aí você vai sempre pensar nas 1000 que você achou que deu certo. E agora? Eu tenho 1000, deu certo. A 1001 caiu, agora você vai pensar em 1001. Mas mil problemas. Mais 1000 problemas que Isso. podem acontecer. Porque isso é o que o cara fala. Tem 20 anos que eu faço assim e nunca deu problema. É isso. O dia que der um problema, o seu passivo aumentou consideravelmente. Né? Eu escutei essa semana isso, inclusive, né? Você escutou também. Escutei Eu escutei a seguinte frase, né? Eu colei já fazem 10 anos e tá lá. É verdade, escutamos essa frase essa semana. Torce pra continuar lá. Exato. Então, assim, e tá lá. Não, então vamos continuar rezando, né? E Vamos se cair amanhã, pelo menos tu já sabe que dura 10 anos. Dura 10 anos. Pelo menos tu já sabe que vai durar 10 anos. Mas, viu, pessoal, eu entendo como, assim, o Luiz falou bem, é um conjunto de fatores. Mas isso vem de uma cultura, né? É cultural lá atrás. Então, ninguém fazia, ninguém testava. Os fabricantes de silicone erraram muito no passado em tornar isso paterno. Então, você tinha ali pais, né, do negócio. Então, eu ia lá no meu cliente, fazia tudo teste para ele. O fabricante de silicone ele que fazia. Então, ele ia lá, ele fazia o teste, ele liberava. Os caras ligavam para você e falavam assim, preciso que libere os quadros aqui para mim. Falava, mas como assim liberar quadro? Quem tem que liberar quadro é você. Eu cansei de escutar isso. Entendeu? Então, assim, o cara, ele queria que você fosse lá, o fabricante, o cara ia. É venda de produto e serviço. Né, o cara do silicone, né? mas Ele ia tem até motivo, o cara do tem vidro motivo. e fazia. E ele fazia. Ele ia lá, fazia por quê? Porque eram poucos projetos no Brasil, né? Apesar de a gente ter 54 anos de projetos, né? O primeiro projeto tem 54 anos lá nos Estados Unidos, mas quando chegou no Brasil aí, em meados da década de 80, tinha que convencer a engenharia brasileira de que isso dava certo aqui também. E aí Então, o pessoal, ou seja, né, o fabricante tinha que ser pai mesmo do negócio. Pai, avô, bisavô, tinha que abraçar. Então ele fez isso até que isso tornou uma coisa normal, vamos dizer assim, em que se acostumou e começou a ter mais perfis, aí, né, as estruturas em alumínio, o alumínio passou a ter uma tecnologia espetacular, assim como o vidro também, e aí isso começou a ficar mais fácil. Só que quando isso cresceu exponencialmente, hoje, você mesmo falou, hoje a gente faz casa com vidro colado. Né? Então, o caso até dessa pessoa que falou com a gente dos 10 anos, até era sobre fita, não era sobre silicone. Não era e a gente estava contando para ela
que nós aqui, não é uma questão de, vocês trabalham com a Dow não tem fita, então vocês vão falar sempre bem do silicone. Não, ele é engenheiro de materiais, eu sou engenheiro químico. A gente não acredita nessa tecnologia para ser feita de qualquer maneira. Ela é muito mais sensível. Eu brinco que o silicone é como se fosse um avião, que para cair é bem difícil, tem que errar muito para cair um avião. E, cara, fita, desculpa, mas é um carrinho que tá pegando uma estrada E esse caso da fita, né, só puxando o gancho, foi feito de uma maneira totalmente errada, de uma maneira que os fabricantes de fita jamais recomendariam isso aí. Por isso que eu falei, cara, continuar rezando Ela pra aquele funciona, negócio mas é ficar muito lá. mais complexo do que o A aplicação silicone. que a pessoa falou não era uma aplicação correta. E ela falou que tinha 10 anos, essa pessoa. Entendeu? E aí a gente, então tem que rezar. Não, e tem uma outra situação também, né? Que isso com certeza também funciona para o silicone. Existem marcas e marcas. Né? E às vezes o cara, até, pelo que eu estou entendendo, a fita ela funciona, só que o processo, para ela poder ter uma durabilidade, ela é muito mais complexo. Né? Não dá para testar tanto assim. A fita não leva desaforo. É isso aí. A fita não leva desaforo. Ou você faz Certo. ou vai dar algum E problema. aí tem a questão da marca também, que o cara provavelmente acha que a marca A é a mesma coisa que a marca B e também... Eu acho que uma coisa, Felipe, é você comprar uma fita no home center para colar um nicho na sua parede do seu banheiro. Entendeu? Outra coisa é você colocar na fachada. E a galera tá comprando, inclusive tem Essa fabricante... foi certeira, hein? Essa aí foi certeira. Tem fabricante que tem feito palestra focando em lucratividade no ponto de vista da fita, a produtividade é mais rápido que o silicone. Eu tô cansado de comprovar de que fita não é mais rápido que o silicone. Não é. Pode ser em alguns casos específicos. Mas a gente vai discutir sobre quem é mais rápido? É esse o foco? Não é segurança? Não é segurança, né? Não é entender do processo, não é dar informação. Não é ser o mais rápido, né? Nós estamos disputando uma corrida? É questão de química, né, Luiz? Você tem um produto orgânico, né? E você tem um produto inorgânico. Essa é outra coisa polêmica. Poxa, muito. cara, tudo que é orgânico ele vai deteriorar. Tudo. Isso é polêmico. Né? A flor, uma fruta, deixa uma fruta. Cara, o orgânico ele vai deteriorar. A gente comentou lá no começo que, talvez você deixar um silicone ali no tempo, você nunca mais vai ver, você não vai ver ele, você não vai viver para ver ele envelhecer, né? Cara, e aí você tem um material orgânico numa fachada. Hoje a gente sabe que, o PU tem 1000 aplicações excelentes para PU, mas não é colocar ele num exposto, numa fachada, né? Por que você vai colocar um produto orgânico na sua fachada? Para segurar um vidro, tá? Tá funcionando? Até quando? Quantos países, né? Quais lugares do mundo que isso é bem aceito, Eu que é acho bem isso visto? fantástico. Essa pergunta é muito boa. Quantos países do mundo a tecnologia de fita está consolidada? Para fachada, de um arranha-céu. Brasil tá, né? Brasil... E o México, talvez. Acho que não tem outro. Você vai pegar aí, assim, gente, eu não sou o cara mais estudioso disso, talvez outras pessoas. Eu não estou aqui dizendo que não façam, não usem só o silicone. Não é isso. Eu acho que é legal trazer a tecnologia, até porque a empresa que criou essa tecnologia para a fachada é uma das maiores empresas do mundo. Sim. Os caras não chegaram fazendo uma coisinha... Não vai fazer qualquer coisa. Não é. Tanto que criou uma norma brasileira para isso. A gente sabe que tem norma na Europa para prédios até 3 andares. Mas a gente não tem isso. A tecnologia de silicone é consolidada no mundo inteiro. Se você pegar os 20 maiores prédios do mundo construídos, 14 têm o silicone da Dow e os outros são silicone também. Não são da Dow, mas os 8 maiores silicone da Dow. Você pega lá o Burj Khalifa, silicone da Dow. Então, assim, gente, nós estamos falando de algo consolidado, com histórico de 54 anos. Por que nós vamos ficar reinventando? Então você está sendo avesso a novas tecnologias. Não é isso. A gente precisa estudar um pouco mais. Né? Então, eu acho que levar para o lado de produtividade e lucratividade, eu acho que não é o caminho. Eu acho que a gente tem que levar para o lado da segurança. Segurança, de produtos que já são consolidados, como o Luiz falou, né? Ninguém é contra uma nova aplicação, né? Até porque, bem dito aqui, são empresas seríssimas que nós não estamos falando de gente mexem com pequena, isso. não. Então, a gente não está falando que não funciona, a gente está falando que funciona. Eu teria, né, um pé atrás por conhecer quimicamente os dois produtos que eu estou usando ali. Né? Um produto orgânico e um produto inorgânico. Eu teria. Né? Mas o mercado está aí, escolhe quem quiser. Mas é o que eu falei. O silicone,
O silicone, ele é mais... ele leva o desaforo para casa, né? Mas não, por favor, a gente não dê desaforo pro não silicone. dê desaforo. Mas, Que por ele exemplo... ele leva. Eu vou dar um exemplo só do tipo de desaforo. Se Ele você aguenta tem um pouquinho mais, né? Se você tem bem um mais, quadro Bem mais. que está, por exemplo, desalinhado, né? Ali na O junção... silicone preenche ali as O imperfeições. silicone ele é moldado em loco. Então, assim, você tem ali uma acomodação daquela falha. Né? Quando você tem um material que é pré-moldado, no caso, né? Que é uma fita, então você tem... ele não consegue absorver. Se o vidro é côncavo, né? Ou seja, o vidro não é consegue- 100% um tipo plano. de inclinação. Você não vai conseguir absorver, né? Então, assim, pode gerar bolha ali, pode gerar alguma tensão ali, alguma coisa que pode... Então, assim, essa é a questão que eu falei, que ela não Tem que aceita ter mais desaforo. cuidado, né? Você tem que ter um cuidado maior, você tem que ter uma pressão ali que vai, tá? Cara, tenta tirar um negócio desse. Você não tira, realmente. A força a fita é muito boa mesmo. É muito forte. Nesse sentido, né? forte. Então, mas você tem que ver isso aí a longo prazo. Você tem que entender que essa tecnologia ela não é única ali naquela montagem. Então, ela precisa ainda de um vedante ali. E esse Que ele vedante é o de quê? silicone. Um silicone. Por quê? Porque ela sozinha ela não consegue ficar ali Precisa de paradinha. correções. Não é correção. Você faz uma vedação perimetral com o silicone Para proteger. para proteger a fita. Para não entrar água. Para não degradar. Mas, correção. Eu, pelo que eu tô entendendo da engenharia desse tipo de aplicação e desse tema polêmico desses dois produtos, um não absorve imperfeições e o outro, ele absorve essas imperfeições. E a gente está discutindo aqui o tempo todo processos. Tá? Então, se a gente está discutindo processo num produto que ele absorve essas imperfeições, e a gente está citando uma série de fatores que precisam ser melhorados, imagina no que não tolera isso. Pois é, né? Então, eu esse acho é o que essa é a ponto. grande questão. O quanto o nosso mercado ainda está preparado, está ou não preparado para receber esse tipo de produto. Não é só a questão se o produto é bom ou se não é, mas o quanto nós estamos preparados para receber isso. Nosso processo é artesanal, Hugo. Em outros países, os caras já estão com robô fazendo isso há muito tempo. Olha aí. Entendeu? Máquinas aí automatizadas, diminuindo o uso do ser humano. A gente está chamando o Zé para fazer. Nada contra o Zé. A gente capacita o Zé. Mas até quando? Aí você pega um produto que é super sensível ao erro. Aí se o Zé está num dia ruim... Você faz o Zé errar mais. Na verdade, ele tem menos limite, né, de erro, né? Então, assim, o cara, 7 horas da manhã, ele tá empolgado, feliz. 5 horas da tarde, ele não tá tão feliz. Ele ficou o dia inteiro lá pressionando alicate. Você desgasta o Zé. Ué, é Zé, ser humano. nós estamos com você. A gente quer te A ajudar, gente quer Zé. te ajudar, Zé. Então, por favor, Zé Norma, que é o nome dele completo. Norma. Zé Norma, por favor, vamos lá aprender isso tudo aí. A gente está caminhando para o final, mas eu não poderia deixar de perguntar isso para vocês, fugindo do silicone estrutural, não. Falando do silicone no âmbito geral. Esses dias, lá na Sonora, eu até fiz um Reels em relação a isso, nós recebemos a proposta de uma empresa para silicone com a validade vencida, né? Eu queria saber de vocês, até para poder deixar bem claro e esclarecido, que eu sei que vocês são dois baitas profissionais em relação a isso, o quanto isso invalida ou não. Eu falei besteira na internet, vou ter que me retratar. Não, Felipe, se o silicone tiver vencido, dá para você usar em determinadas situações. Então, assim, como eu sou leigo em relação a isso, mas na minha cabeça, se saiu da validade, não serve mais. Não serve. Na minha cabeça é isso, senão não teria validade. Mas eu quero vocês, como especialistas, me respondam isso e esclareçam de uma vez por todas. Silicone tem validade? Luiz, manda ver. Eu? Ué. Ixi, ficou para mim. Ué, a minha resposta é muito clara e objetiva. Então diga. Não. Venceu o produto, você não vai usar o produto. Entendeu? Essa é a orientação. Então vamos lá, vamos para o campo prático. Silicone estrutural, não use. Nós estamos falando de fachada, estamos falando de segurança.
Do ponto de vista da lei do consumidor, uma pessoa não pode vender algo vencido e, né, emitir nota. Teoricamente, ela tem que descartar, fazer, né, incinerar que seja, fazer reciclagem, enfim. Né? Mas se eu tenho o produto na minha casa, eu vou dizer o seguinte, se ele for de vedação, vamos lá que o pessoal quer ver isso. O cara fala, esses caras vão falar que não pode, não sei o quê. Teoricamente não pode. Não pode. Não é que eu estou discordando, mas aí agora é uma pergunta de opinião. Então ele deu a opinião dele. Aí eu abro minha geladeira e pego um iogurte de morango, tá bom assim? Todo mundo deve ter um em casa. Aí o que acontece? Todo mundo compra 6 pacotinhos, aí come 4, fica 2 na geladeira, na hora que você vai ver, tá vencido. O que você vai fazer? Alguns, o Renato joga fora. Eu jogo fora. Ele joga fora. Né? O que eu vou fazer? Pô, quero comer meu iogurte. Eu olho e venceu mês passado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir e vou cheirar. Né? Pode ser... mas você não tem profundo conhecimento sobre iogurte. Cara, normalmente ele vai azedar, como o leite, e, né, a gente pode mudar a consistência. Se eu perceber que está ruim, eu vou jogar fora. Pode ser que eu queira arriscar e comer. Mas só que se eu arriscar e comer e ele estiver gostoso, eu ainda posso sofrer de um problema estomacal, intestinal. Então eu estou arriscando. Uma leve dorzinha de barriga. Mas pode dar certo. E eu ficar feliz, comer meu iogurte. Isso vale para o silicone de vedação também. Mas e se der errado? E se der errado? Então, vale para o silicone de vedação. Para o estrutural, jamais. Porque e se der errado no estrutural, aí cai e mata. É aquele gosto amargo, né? Não, aí é isso. Você já deu o recado aí, vai ter o corte aí, com certeza. Ó, pessoal, não faça isso. Tá? Estrutural, nem pensar. Nem pensar. Nossa. Não faz sentido. Não faz sentido. No de vedação, se você quiser arriscar numa situação Pra mais uso controlada, caseiro. uso caseiro e tal, Não profissional, verifica. né? Porque cada química de selante, né, de silicone ou híbridos aí, né, elas vão ter comportamentos diferentes. Tem alguns casos que a validade está muito atrelada à embalagem. É ela que limita o produto. Em algumas tecnologias, não. Ela realmente tem uma validade. O material, ele perde ali suas propriedades, ou ele pode nem curar, e aí você não vai ter a sua vedação. Então, assim, melhor entrar em contato com o fabricante, pega orientação ou com o revendedor, mas... E no início do podcast eu falei isso, vou repetir novamente. Tudo bem. Pegou o silicone, aplicou ele lá, seja ele estrutural, seja ele lá para vedação, para isso tudo. Assim que ele sai e faz aquele processo dele de cura, de curagem ali no local, não tem validade. Ali o silicone é para sempre. Depois de curado? Isso, depois ele é aplicado. É isso não é esperado, pergunta. né, Renato? Não é esperado um envelhecimento do selante de silicone. Se ele estiver bem instalado, não estiver sendo contaminado, nada disso, ele é um material que ele vai durar ali para sempre. Se for um bom silicone, 100% silicone, tem essa questão, né? Porque você tem... Hoje, silicone não é tudo igual, né, Luiz? Não é tudo igual. Então, você tem silicones e silicones. Então, você tem silicones que tem uma formulação estendida, que a gente fala, né? É onde você tem um tipo de solvente ali. E você tem o 100% silicone. Então, precisa saber se você está usando um bom silicone ou um silicone aí que não é, né? O sólido deles é mais baixo. Então, quando você faz a aplicação, se você tem um silicone que é estendido, por exemplo, ele está curando e ele já está trabalhando, né? Porque ele vai perder volume, né? Ele vai perder massa durante a cura dele. Então, você imagina, você tem um cordão de silicone aqui. Perde a vedação, né? E aí ele vai encolher. Só que ele não vai conseguir encolher porque ele já aderiu na superfície. Então, ele vai esticar. E aí, ele esticando, ele já está trabalhando ali. Pode ser que ele perca uma adesão, né? Pode ser que... Que é o que mais acontece, né? Perde a vedação, a água passa. Isso aí acontece muito, porque o pessoal usa silicone de má qualidade, né? Silicones mais baratos, né? Até por conta de custo. Muito solvente, né? E a maioria dos silicones neutros que estão chegando no Brasil baratinho, tudo com solvente, tudo estendido. Então, você faz o teste, você vê que ele é estendido, cara, você vai colocar lá na sua junta, ou, né, para vedar alguma coisa ali, ele já vai começar trabalhando. Isso aí você pode, né? Você pega uma sacolinha, né, um papel filme e estica um cordão. Né? Se o papel filme enrugar todo ali, você vai saber que ele é estendido já. Se o papel filme continuar lisinho, ele é 100%. É um teste bem rudimentar, mas funciona bem. Funciona. Aí a gente vai vender um silicone neutro incolor e, sei lá, dá um preço, preços hipotéticos, R$30, sei lá.
Aí o cara fala, mas eu tenho 18. Cara, não tem como ser a mesma coisa. Não Aí existe isso, milagre, É né? solvente, cara. É solvente. Aí é isso. O cara quer usar uma esquadria. Se for vencido, então me ofereceram por 10. Gente, estamos terminando aqui esse bate-papo maravilhoso do primeiro episódio do Na Veia, que é um programa realmente que eu criei para a gente poder falar de assuntos polêmicos, de coisas que realmente o nosso mercado... E assim, eu fiquei maravilhado com o programa. O que você achou, Hugo? Não ficou bom? Sensacional, muito bom. Foi muito bom bacana, formato. né? Então, assim, ficou bem legal. E eu queria deixar aí, vou deixar até para vocês três aí, ó. Você e você já deram os 2 recados finais, mas por ser o primeiro, eu vou deixar vocês aí também dar o último recado aí. Vamos começar por você, Hugo, depois vamos pelo Luiz, e depois pelo nosso convidado especial aí, o especialista aí, que passou toda essa experiência pra gente. Então vamos lá, Hugo. Eu gostei de algo que vocês falaram e que quando o Felipe me faz alguma pergunta e eu não sei, eu faço assim, ó. Não sei, ponto. Vamos testar. Vamos testar. Ou por que eu não sei? Porque eu nunca testei. Desde que eu tô aqui, né? Ele me fez diversas perguntas. Você sabe sobre isso, sobre o desempenho desse material? Não sei porque eu nunca testei. Não significa que não funciona. A gente precisa saber se ele funciona. Então, galera, por favor, se vocês ainda não sabem alguma coisa, testem. Não façam sem ter a total certeza. Que fique essa lição. Que fique eu essa acho que lição. a Boa. principal lição que nós passamos aqui foi isso. Qual foi o termo mesmo que ele usou? Não Ele pode ser presumido. Presumido. Presumida. Esse. Adesão presumida tá errado. É isso aí. Luiz, Bom, o meu recado é muito simples. O mercado está orientado a preço. E quando a gente é orientado a preço, a gente perde a nossa essência de engenharia. Isso é muito ruim. E o meu recado é... Assim, claro, vou fazer o merchan. Compra conosco, com a Dalminas, com a Dalsul. Você vai ter nosso, né, atendimento, né, o silicone da Dal. Mas... traz a gente junto. Não preocupa com o silicone, gente. Deixa que a gente preocupa com a esquadria, preocupa com o seu cliente, em atendê-lo bem, e deixa com a gente essa parte. Para que você vai fazer isso sozinho? Você tem aqui, você está comprando o produto e o serviço embutido. Então não faz sentido. Você tem uma empresa que investe exatamente na parte técnica para você ter que preocupar menos com isso. Você não vai ficar desinformado, você vai receber assistência. Não só para você aprender, mas para você ter todo o atendimento. Então, o meu recado é esse. Chama a gente. Renatão, Concordo. Bom, o meu recado... gostou? Gostei. Eu achei até que vocês pegaram um pouco leve demais. Eu podia ter malhado um pouquinho mais. Mas o meu recado é o seguinte, né? A gente conversou bastante sobre a questão, né, de garantia, de procedimento, do que é legal fazer, o que não é legal fazer. O Luiz falou muito bem, né? O cara manda um e-mail ali, tá tudo bem, né? Achando que aquilo tira a responsabilidade. O recado que eu queria deixar é o seguinte: independente do tamanho da fachada, de quem seja o cliente que vai ser instalado essa fachada, sempre siga os procedimentos como se você fosse ter a garantia. Mesmo que aquilo não seja, não precise ter, siga os procedimentos para ter. Porque daí você vai seguir tudo certinho, você vai ter o acompanhamento, né, nosso, né, se você agir corretamente e optar por comprar com a Dalminas, Dalsul. E assim, você sabe que chega no final do seu processo, você vai ter uma colagem bem feita e duradoura, né? Vai ficar lá muito tempo e não vai ter problema no futuro. Então, sempre, sempre, sempre tenha em mente. Vou fazer isso pensando na garantia lá, mesmo que você não vá querê-la, né, ou solicitá-la, mas ela tá lá. E se for solicitada e se seguir os passos, obviamente que vai ter. Se isso aí se tornar cultura, se todo mundo tiver pedindo garantias, né, pro fabricante, a gente vai trabalhar mais, né, mas o mercado vai ficar mais seguro. E a gente quer esse tipo de trabalho. Sem dúvida. Beleza? Zé Norma, então é o seguinte. Eu vou fazer um tratamento de choque com vocês, tá? Mas para vocês realmente entenderem, eu vou repetir o que eu já disse anteriormente. Não interrompa
a família feliz que você tem na sua casa, Isso aí. por falta de cuidado, entendeu? Por facilitar um processo, né? Lembre-se que há algo muito maior do que isso tudo, que a gente está falando de vidas. Então, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do Na Veia, mas não é porque é na veia que a gente deixou de ficar como? Mãos à obra.